Boa noite, meus amigos do TH+ SBT. Nós estamos começando mais um TH+ Cidades, com a proposta de trazer a discussão, trazer o debate, trazer as autoridades, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, da administração indireta também, por que não? Sempre debatendo as cidades da nossa área de abrangência, ou seja, 202 municípios, né? Que é a cobertura do TH+ SBT. Hoje nós estamos recebendo um cara que eu conversava com ele e falei, cara, a gente não pode dizer que você fundou a cidade, mas tudo que marca a cidade que ele administra hoje como prefeito passou pelas mãos dele e nós vamos contar essa história. Tem gênio no nome, Eugênio José Zuliani, o Geninho Zuliani, que já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, foi reeleito, foi deputado federal e agora administra a cidade de Olímpia mais uma vez. Boa noite, Geninho, é um prazer receber você aqui no TH+ Cidades. Boa noite, Marco, é um prazer estar aqui no SBT, é uma felicidade muito grande poder participar desse teu programa. Eu quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Às vezes as pessoas vão ver que eu estou exagerando, mas eu estava lendo lá sobre você. Então eu já disse que você foi vereador, prefeito por 2 mandatos, deputado federal e depois agora foi eleito mais uma vez com 52% dos votos. E quando eu digo que tudo na cidade passou por ele é porque Olímpia é instância turística, por causa dele. Geraldo Alckmin foi lá e atendeu ao pedido dele. A cidade tem 100% de esgoto tratado, por causa dele. Captação de água para acabar com o problema de recurso hídrico na cidade. Passou por ele. E agora vem o aeroporto. Então eu não estou exagerando. Você tem esse amor, essa identidade com Olímpia, por que se você não nasceu lá? Olha, na verdade, eu não nasci lá, mas meus bisavós vieram da Itália para Olímpia, meus pais se conheceram em Olímpia, meus irmãos mais velhos nasceram em Olímpia. Eu nasci em Ribeirão Pires, ali no ABC, meu pai foi trabalhar em São Paulo, mas já voltei com 4 para 5 anos e toda a minha vida eu passei em Olímpia, que é a cidade que eu amo. E Olímpia é uma das melhores cidades do mundo, né, para se viver, eu não tenho sombra de dúvida disso, sou apaixonado pela cidade e é uma cidade ainda que vai estar na história do entretenimento mundial. Nós estamos trabalhando para isso, os avanços a cada ano de Olímpia é significativo, né? Então estou muito entusiasmado por esse meu 3º mandato e faço a política, né, exerço o meu mandato de prefeito com muito amor, com muita dedicação, porque gosto muito do que eu faço. Então acho que você soma um propósito, né, de vida, com muita dedicação, com muito amor e acho que todas essas passagens minhas na vida política, né, desde lá de 96 a 30 anos atrás quase, quando eu disputei minha primeira eleição, passando 2 vezes pelo Executivo, indo para Brasília como deputado, participando ali muito próximo do Palácio dos Bandeirantes nessa eleição, nessa candidatura de vice-governador, tudo isso foi formatando, né, acho que meu HD para poder, nesse 3º mandato, ter toda essa história de experiência de vida, de experiência política, para poder fazer o melhor mandato da minha vida, né? Então, estou muito preparado para esse momento. Então, você começa a sua vida no Legislativo como vereador, se reelege, é presidente da Câmara, vai para o Executivo, depois você é deputado federal, tentou ser vice-governador ao lado do Rodrigo Garcia. E qual que você se acha mais talhado, Executivo ou Legislativo? Olha, quando você gosta de política, você gosta de gente, gosta de políticas públicas, todo lugar que você senta, que você exerce o mandato, você faz com muito amor. Mas eu acho que eu tenho um gosto maior, né, uma vocação maior para o Executivo. Tá, para o Executivo. E você tem também uma ligação muito grande com o Rodrigo Garcia. Isso é por causa do partido? Sim, o Rodrigo foi o nosso deputado estadual, depois foi o nosso deputado federal aqui da região. E nós sempre fomos do mesmo partido, né? Coordenei diversas campanhas para ele aqui enquanto deputado e, acima de tudo, é um grande amigo, né? Então, o Rodrigo, nós temos uma relação de muitos anos, né? E sem contar o tanto que eu admiro ele, né? Tanto que eu acho ele um homem preparado, mas é uma história bem antiga, desde 98, da primeira eleição dele de deputado estadual, que nós estamos juntos. Tá, ô Geninho, Olímpia tem o turismo como aí o seu ponto forte da economia, né? 4.800.000 pessoas passam por lá,
Termas dos Laranjais, eu não sabia, é o segundo maior parque do mundo, tá certo? Maior da América Latina. Tem o Hot Beach, que está em 9º lugar. E aí, você tem um livro lançado que é sobre o saneamento, que é uma lei em um marco, né? Precisa dizer para todo mundo, porque lá na região de Araçatuba, Buritama e tudo mais, o rio Tietê está passando apertado com o problema das algas, mas também pelo descarte irregular de esgoto. E você falou disso no seu livro, só que parece que tem cidades que não estão nem aí. Como é que você vê o futuro com a não responsabilidade dos gestores? Eu quero lembrar que ele, em Olímpia, o esgoto é 100% tratado. Como é que você vê esse futuro, Geninho? Olha, lá atrás, né, quando eu fui deputado federal e relatei o marco do saneamento básico, era justamente para dar uma virada, né, de página na situação caótica que é o saneamento básico no Brasil. Então, ali a gente propôs uma entrada de dinheiro privado num setor que era praticamente feito com dinheiro público, né? Com recessão que o Brasil vive há anos, né, sem potencial de investimento, o índice de saneamento do Brasil é muito ruim, né? É uma vergonha mundial. O próprio nome fala saneamento básico e nós não temos o básico. Então, o nosso marco e a nossa lei foi no sentido de abrir o mercado para que empresas privadas possam assumir esse serviço. E nesses últimos 5 anos o avanço é significativo. Ali nós colocamos uma meta que é para que todas as cidades tenham saneamento básico até 2033. Essa meta vai se atrasar um pouquinho porque veio a pandemia, mas eu acho que nós estamos caminhando aí na velocidade de investimentos que praticamente triplicou do marco do saneamento para cá, para nos próximos 10 anos a gente concluir todas as obras e entregar para a população brasileira água tratada, né, e na torneira de todos os brasileiros, e esgoto coletado e destinado de forma correta para o meio ambiente nos próximos 10 anos. Então, é um avanço em cima de um atraso gritante, né? Então, eu pude colaborar muito enquanto deputado federal em poder relatar o marco do saneamento do Brasil. Tá, como é que você recebeu a prefeitura que você já administrou até 2017? 16. Até 2016. Como é que você recebeu ela agora para tocar por 4 anos para esse seu mandato? Olha, a Olímpia vem passando por um processo de evolução, né? Lá em 2009, nós demos um grande avanço do ponto de vista de gestão, né? Fizemos uma introdução muito tecnológica nos processos da prefeitura, elevamos muito o potencial do CAPAG, que é o potencial de empréstimos que a prefeitura poderia buscar, melhoramos todos os balanços, né? Entregamos uma prefeitura ali em 2016 com um orçamento infinitamente muito melhor do que nós pegamos, entregamos a cidade, recebemos ela ali com 700 camas de hotel, entregamos com mais de 22 mil, então a cidade teve uma evolução muito grande, entregamos com projeto de aeroporto, área desapropriada, licenças no Sindacta, enfim, foi avanço significativo, né? Entregamos a cidade com 100% de esgoto tratado, com recursos do PAC para poder resolver a questão dos recursos hídricos, entregamos com o departamento de água que era com 70% de inadimplência, entregamos ele superavitário, né? E agora nós recebemos a prefeitura ainda melhor, porque existe um processo de evolução do ponto de vista de investimentos da iniciativa privada, tudo que nós plantamos lá atrás no plano diretor turístico, no plano de desenvolvimento da cidade, mas ainda com muita coisa para se fazer, né? Então, do ponto de vista financeiro, a cidade não tem dívidas impagáveis, as dívidas que ela possui hoje está dentro de um cronograma e é possível pagar. Nós recebemos ela sem o departamento de água, porque houve uma privatização daquele departamento de água que eu disse há pouco para a Sabesp, então entrou um dinheiro de uma outorga onde foi feito algumas obras de infraestrutura na cidade, mas ainda com muitos desafios, né? Então, nós estamos preparados para esse novo momento, né, para essa nova evolução que a cidade espera, almeja, e para esse novo momento. Então, nós estamos agora, num primeiro momento, investindo muito em empreendedorismo, né, para poder capacitar. Um congresso lá, né, uma reunião. Nós lançamos agora recentemente o Olímpia Mais Empreendedora. Olímpia
recebe a FATEC, a primeira faculdade pública da história de Olímpia, com 2 cursos, né, um de turismo, uma faculdade de turismo, uma faculdade de multiplataforma, onde vai envolver muita tecnologia da informação, fábrica de software, enfim. Tivemos juntos com esse evento também a ampliação da ETEC, para poder trazer mais 2 cursos, um na área de química, que atende a nossa indústria de fertilizantes, a nossa indústria do açúcar e álcool, e também um curso de logística, já pensando na entrega do nosso aeroporto agora em 2027. Então, agora nós estamos investindo bastante pesado na qualidade da educação, e a gente não tem outro caminho se não for através da educação para mudar a cultura de todos nós brasileiros. Nós temos que começar pela nossa cidade, né? Estamos trabalhando muito na questão ambiental para poder ter uma cidade sustentável, uma cidade que possa dar um grande exemplo para a região, para as futuras gerações, e acima de tudo trabalhando muito em cima do jovem, né? Nessa nova geração, onde a gente possa oferecer para eles o espírito empreendedor. A gente tem hoje uma dificuldade mundial de mão de obra, né? Se a gente voltar 30 anos no tempo, né, a média familiar era ter 3 filhos. Hoje as famílias estão tendo 1 filho. Então, muito menos jovens nascendo para o mercado de trabalho. Esse é um primeiro ponto. Os programas sociais no Brasil, nos últimos 30 anos, também triplicou o tamanho. Então, tem muito mais pessoas recebendo auxílio do governo. E também esse modelo novo que a nova geração tem, de alguma forma, algum tipo de restrição com carteira assinada, com 40 horas semanais. E para ainda ficar mais difícil para a Olímpia tem um emprego que exige do trabalhador trabalhar aos finais de semana, trabalhar à noite. Então, tudo isso cria uma dificuldade de você ter para o mercado de trabalho bons profissionais capacitados e disponíveis. Então, a nossa lógica agora é inverter isso, né? Com muito empreendedorismo, com um pacote de serviços para poder mexer com o emocional dessas crianças, mostrar para eles que é muito melhor você empreender, fazer dinheiro do que depender do governo, né? E, acima de tudo, muita qualificação na mão de obra. Porque uma cidade receptiva como nós, o nosso grande espírito é tratar bem quem está na nossa cidade, com qualidade de serviço. É um desafio, mas que nós começamos agora, antes dos 100 dias de governo, com um grande lançamento, com muito curso, né, com muitas oportunidades para essa juventude e, acima de tudo, com bastante espírito empreendedor, para fazer a Prefeitura de Olímpia investir muito em tecnologia e em inovação. Então, com isso vem a Casa do Empreendedor, um ambiente onde os empresários vão ali abrir sua empresa, se capacitar, vai ter a sala do crédito, vai ter a sala do Sistema S, do Sebrae, e ele poder ali entender uma gama de oportunidades que ele tem para fazer o seu dinheiro. Então, eu investi muito no capital humano. Então, essa é a nossa pegada inicial desses 100 dias, que eu acho que isso tem um reflexo um pouco a médio prazo, mas é um plantio que tem colheita garantida. Tá, ele não falou de saúde, eu quero perguntar para ele daqui a pouco, e claro, falar desse aeroporto, que tem prazo, viu que ele já falou, em 2027 teremos um aeroporto internacional na cidade de Olímpia, que também foi ele falou da FATEC e também tem a ETEC. Então a gente continua esse bate-papo para falar de saúde, de educação, para falar sobre a cidade de Olímpia, aqui no TH+ Cidades. Nós estamos de volta com o TH+ Cidades, hoje recebendo o prefeito da Estância Turística de Olímpia. É a cidade Menina Moça, capital nacional do folclore. Olímpia tem muita coisa boa e o prefeito se mostra predisposto a elevar ainda mais essa questão do turismo e, como ele já disse no bloco anterior, de empreendedorismo, né? E de saúde. Todos os prefeitos que a gente conversa, eu pergunto qual é o seu maior desafio. Ele fala, olha, saúde é muito complicado e tudo mais. O empreendedorismo é o seu maior desafio à frente da questão da saúde? Não, acho que todos os desafios são importantes, né? Eu digo assim, que não tem uma cidade boa para o turismo se ela não for melhor para quem mora na cidade. E a saúde, sem dúvida alguma, é um desafio para todos os prefeitos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece 100% de saúde gratuito para a população.
todos os hospitais, as consultas, medicamentos, né? E o Olímpia não é diferente. Nós recebemos um grande desafio de poder melhorar as filas da saúde, a qualidade da emergência, a qualidade do hospital, e estamos ampliando muito os atendimentos. Então, a saúde, ela tem um segredo por trás, que é, se você for só colocando dinheiro sem medir a entrega e eficiência na ponta, não existe dinheiro no mundo que sustenta a saúde. Então, nós estamos reformulando toda a nossa gestão dentro da saúde para poder fazer uma entrega mais rápido, usando muita tecnologia a favor da saúde, para que a gente possa entregar o melhor serviço para a população. E o mais importante, que esse é o grande desafio da nossa gestão. Às vezes tem alguns prefeitos que investem muito na ponta onde as pessoas morrem, no pronto-socorro, no hospital. E nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que investir muito na saúde básica, na atenção primária e na prevenção. Então essa é a grande mudança que nós estamos fazendo na Prefeitura de Olímpia, para poder ter menos pessoas chegando ali infartadas, com pressão alta, com diabetes alta, se a gente fizer esse tratamento. Então, essa é a grande mudança que a gente tem feito na engenharia da saúde de Olímpia. Você é um entusiasta e você utiliza em Olímpia de OS ou não? 100% do efetivo? É 100% do efetivo municipal, e nós temos um convênio com a Santa Casa de Olímpia, que ela faz um papel de OS administrando a nossa UPA. Tá, e o governo do estado e também o governo federal tem te dado os recursos suficientes para que você possa ter essa saúde de qualidade? Olha, o governo federal e o governo do estado são parceiros na linha tripartite do SUS. O governo de São Paulo tem trabalhando muito com metas e resultados, e o governo federal também. Então, quanto mais você produz e mais você resolve problemas, mais você tem incentivo. Então, eu acho que é uma política de meritocracia, né? Se você tiver uma boa gestão, produzir mais, entregar mais, você é premiado e recebe mais recursos por isso. Então, nós estamos muito engajados em poder bater essas metas. A Santa Casa é média e alta complexidade ou média e baixa complexidade? Ela é média e baixa complexidade. E aí depois você encaminha para Rio Preto? Hoje a nossa regional de saúde é Barretos. Tá. O nosso ponto é Barretos, Santa Casa de Barretos, e quando é para alta vai para Ribeirão, Hospital das Clínicas. Tá. Ô Geninho, você tocou num ponto interessante que é a educação, que não tem como, e eu concordo, 100%. Vamos falar de recursos do Fundeb. O Fundeb, ele depende da arrecadação do governo federal. Quanto mais aumenta a arrecadação, mais o recurso chega, porém aumenta-se muito a demanda, principalmente na atenção especial. Caso de autismo, a criança com alguma deficiência que necessita de acompanhantes porque o professor não dá conta, e aí o município não suporta pagar. Então chega mais recurso, mas ele não acompanha o efetivo da demanda. Você concorda com esse panorama ou não? Concordo. Quando nós deixamos o governo lá em 2016, nós tínhamos 116 casos, hoje passa de 500. Tá. É quase 10% da rede. E para isso você precisa de mais professores, mais apoio, né? Isso tem tirado o poder de investimento das prefeituras para fazer novas creches, novas escolas, mas isso é uma tensão a nível mundial, e o Brasil tem que fazer um estudo melhor para isso. Isso é uma questão das prefeituras, dos planos de saúde. Nós precisamos entender melhor por que esses níveis de transtorno estão crescendo em escalas muito grandes no nosso país. Agora, a educação, primeiro você tem que investir no período integral. Hoje nós temos só 30% de período integral na cidade, e a meta é bater os 100%. O período integral faz toda a diferença, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que a educação é de meio período. Segundo, você tem um contraturno, né, naquele período da escola, que você tem atividades que evoluam a criança, né, como robótica, segunda língua, atividades que você possa fazer essa criança, além de prender a atenção dela na escola, você poder dar uma qualidade de contraturno para ela. Não é um depósito de criança para poder ficar lá no período da tarde para poder as mães ir trabalhar. Muito pelo contrário, tem que ter uma atividade muito eficiente, e esse é o nosso objetivo. Nós temos que colocar dinheiro na educação especial, que é um grande desafio, mas temos que colocar, e fazer um envolvimento da comunidade nas escolas. Isso é fundamental, e bater as metas de 100% de leitura e matemática até o segundo ano. Então nós estamos muito focados nessas metas. A educação de Olímpia é uma educação boa,
mas a gente gostaria muito que ela fosse excelente nos próximos 4 anos, porque é essa geração que vai cuidar da gente quando a gente tiver mais velho. Tá, você acredita então que mesmo com esse aumento de demanda é o município que tem que atender-se, ter essa prevenção e dar as mãos na comunidade, não vir mais dinheiro do governo federal ou estadual? Eu acho que tem que estar tendo muitos estudos sobre isso, e a educação municipal, né, no caso de Olímpia, que é até o 5º ano, é de responsabilidade do município. E do 6º até o 3º colegial, no caso de Olímpia, é de responsabilidade do Estado. Então, cada um administra aquilo que é de sua responsabilidade. Tá. Então, eu não posso fugir da minha responsabilidade. Até o 5º ano, eu tenho que cuidar de todos os desafios da educação de Olímpia. Tá certo. Um outro problema dos municípios tem a ver com o transporte público. As prefeituras precisam subsidiar ali as empresas de ônibus, que senão o valor da passagem fica ali impagável pelo consumidor. Você me dizia que Olímpia tem subsídio, mas me parece que cada vez mais vai aumentando a demanda, e essa demanda que aumenta são as pessoas que não pagam. E aí as prefeituras também têm que arcar. Como é que você vê toda essa história e o futuro disso? Lá em Olímpia nós temos um subsídio alto, acho que chega a quase R$300 mil por mês. Os estudantes, né, alguma parte paga meia, aqueles que estão na rede municipal não pagam nada. E os idosos acima de 65 anos que também não pagam a passagem. Então toda essa gratuidade, né, ela não fecha a conta da empresa no final do mês, por isso que entra o subsídio da prefeitura. No caso de Olímpia, nós estamos equilibrados, nós temos um contrato até o final do ano que nós vamos relicitar e buscar no mercado o melhor serviço, né, para poder entregar um ônibus confortável, com Wi-Fi, com ar-condicionado, ampliar o número de linhas, né? Principalmente para o transporte da mão de obra. A Olímpia recebe muita mão de obra de fora, das cidades vizinhas, os resorts são espalhados pela cidade, né? Os horários também de abertura, fechamento, de entrada e saída desses trabalhadores é um desafio para nós, né? Tem trabalhadores que saem 11h30 da noite do trabalho, outros que entram à meia-noite, alguns saem 6h30 da manhã. Então nós estamos remapeando um pouco do transporte coletivo para atender o trabalhador. Tá, bom, vamos falar aí do assunto do momento. É o Aeroporto Internacional de Olímpia. A Infraero já tomou lá as providências e você deu data. 2027 aviões pousando aí para curtir os parques aquáticos e todo o folclore de Olímpia. Fala um pouco aí desse momento maravilhoso e mais uma grande conquista sua. Verdade, lá atrás nós já fizemos desapropriações, já conseguimos a licença no Sindacta, começamos um trabalho muito importante, né? A gestão passada adquiriu uma área, fez a doação para a Infraero, teve um problema orçamentário ano passado, nós recuperamos essa capacidade da União de colocar na rubrica de Olímpia o nosso aeroporto. E agora, com a gestão da Infraero, há uns 20 dias atrás saiu o CEP do aeroporto de Olímpia, nessa última semana saiu o CNPJ, que é uma filial da Infraero no município de Olímpia. A previsão agora até o final de maio que os últimos retoques do projeto executivo ficam prontos e entra num processo licitatório para o edital. Acredito que o segundo semestre é a fase de contratação e início das obras. A gente passa 2026 em obras, não é uma obra muito difícil, grande parte é terraplanagem, para poder iniciar 27 inaugurando esse grande aeroporto internacional com uma pista de 2.500 metros, para poder atender toda a América do Sul, para que a gente possa ter voos turísticos aí vindo de Buenos Aires, vindo de Santiago e de capitais da América do Sul, e a gente ter um turista diferente, a gente ampliar o leque de oportunidades do turismo brasileiro também com voos diretos da América do Sul. Mas a gente pensa um pouco mais adiante. Nós estamos numa região aqui no noroeste de São Paulo, muito próximo de Minas Gerais. Nós estamos a 50, 60 quilômetros de Minas, um pouco mais de 80, 100 quilômetros do Mato Grosso do Sul. E a gente pensa num hub de logística para atender todo o noroeste de São Paulo, sul do Mato Grosso, sul de Minas, para pensar num aeroporto de cargas, né? E a gente ter uma alfândega aqui na nossa região, porque nós estamos muito distantes do aeroporto de Viracopos e do aeroporto de Guarulhos. Então, partindo as exportações da nossa região e recebendo também as importações, eu acho que a gente cria um ambiente logístico favorável para desenvolver a nossa região.
E eu digo para todo mundo, o aeroporto não é de Olímpia. O aeroporto é o aeroporto internacional da região metropolitana de Rio Preto. É o aeroporto do noroeste, do norte de São Paulo. Então, tanto é que ele está a 16 quilômetros de Olímpia e a 24, 25 de São José do Rio Preto. Esse aeroporto é para servir o nosso interior. Então, por isso que a gente está unindo forças políticas, né, para poder fazer a nossa região muito mais desenvolvida. A gente sabe que a tendência mundial das migrações é para as megalópolis, então isso a gente traz o desenvolvimento para o interior, que é fundamental, e tem muitas empresas que serão beneficiadas trazendo produtos mais perto, né, da importação e que a gente possa exportar também. Eu fico imaginando, né, entre Olímpia, Rio Preto, todas as cidades aqui, uma avenida aí de galpões logísticos, de oficina de avião, e tanta coisa que pode acontecer de bom. E aproveitar você que é empresário, convidar para investir em Olímpia. Olímpia é uma terra de oportunidades, uma terra fértil para inovação, para investimentos, tem muito para crescer. A nossa capital do folclore, nós temos uma riqueza cultural muito grande que, associado ao turismo, vai fazer de Olímpia a capital do entretenimento do país, não tenho dúvida. Mas Olímpia não é só turismo, tá? Olímpia nós temos uma indústria sólida, com marcas fortes, com produtos exportados, nós temos um comércio vibrante, nós temos um agronegócio riquíssimo, mais de 850 quilômetros quadrados de plantio. Olímpia é uma cidade completa. Maravilha. Olha, o tempo está acabando. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, em nome do Chaim Zaire, do TH+ SBT, por esse papo riquíssimo aqui, ok? Marco, um abração para você. Obrigado, Chaim, pela oportunidade. E convido aí o SBT para ser um grande parceiro na divulgação da nossa querida Olímpia. Maravilha. Esse foi mais um TH+ Cidades, através do TH+ SBT.